Olá, alunos. Vamos continuar a nossa aula aqui de PHP, nossa aplicação 3. A gente já viu como foi feito o login, como que foi criada a sessão. Agora a gente vai ver como usar a sessão para criar as mensagens. Então, se eu logar aqui com João23, colocar local, aqui, bloco A, descrição, não tenho muita criatividade, sem luz. Quando eu clicar aqui para cadastrar, ele vai me mostrar que foi cadastrado com sucesso. Vamos ver como que isso foi feito. Então, primeira coisa aqui no controlador da reclamação. Então, eu vou usar a classe sessão, dw3sessão. Se vocês esquecerem de colocar aqui que está usando, ele vai procurar essa classe no mesmo namespace onde você está e não vai encontrar. Por isso que tem que colocar aqui. Então, index, listagem de reclamações. Para entrar nessa tela de listagem, vamos sair aqui e vamos entrar como admin. Só o administrador pode acessar essa tela. Por isso que eu criei um método verificar logado. Onde que está esse método? Está aqui na classe controlador. Então está aqui, ó. Classe controlador. Tem um método verificar logado, tem um atributo usuário e um outro método getUsuário. Então, essa é a primeira vez, se não me engano, que a gente está usando essa classe abstrata aqui. Ela é útil para você criar atributos, métodos, que vão ser reutilizados em todos os seus controladores. Exemplo, login. Isso é algo que você vai reutilizar em todos os controladores, para saber se a pessoa está logada, quem é a pessoa logada. Então, eu criei aqui, ó, verificar logado. E como no meu sistema eu tenho dois tipos de usuário, administrador ou não, ainda tem esse parâmetro. Se, vamos supor que fosse um sistema muito simples, que não tem vários níveis de usuário, eu nem precisaria de parâmetro. Então, se a pessoa, aqui ele verifica, e se o parâmetro for verdadeiro, ele verifica se é um administrador. É isso que faz. Por isso que aqui, no index, que é a nossa listagem de reclamações, só o administrador pode acessar. Então, eu estou chamando verificar logado. Eu poderia criar um outro método, verificar logado administrador. Tanto faz. Primeira coisa, eu pego o usuário logado. Eu uso o getUsuário, que é essa função aqui. O que essa função faz? Verifica se já tem alguma coisa gravada nessa propriedade. Se já tiver, retorna. Se não tiver nada gravado, ele vai tentar recuperar o usuário. Isso daqui serve para eu poder chamar várias vezes esse método e só na primeira vez que ele recupera do banco de dados. Se eu não fizesse dessa forma, guardasse numa propriedade, e vamos supor que eu chamei 10 vezes esse método na mesma requisição, ele vai fazer 10 consultas no banco. Então, o que eu faço? Eu guardo o resultado da consulta aqui e as próximas vezes que eu chamar esse método, eu não preciso consultar de novo, né? Então, se o desusuário for nulo, eu vou pegar da seção usuário. Lembrando seção, né? Então, cada navegador que acessa a minha aplicação tem uma seção aberta. Então, todos os navegadores que acessarem a minha aplicação vai ter uma seção. Vai ter um arquivinho de seção guardado no meu servidor. Vou recuperar o ID. Esse método aqui, o que ele faz? Né? Se não encontrar o usuário, ele retorna nulo. Então, se o ID for nulo, já me retorna nulo. Então, o usuário vai ser nulo. Mas se não for nulo, ele continua rodando aqui, ele vai buscar o ID no banco. E guarda na propriedade e agora retorna a propriedade. Então, aqui, ou vai ser nulo, se a pessoa não está logada, ou vai ser o objeto que eu busquei, objeto usuário aqui pela minha classe modelo. Ela retorna um objeto usuário. E agora eu vou fazer a minha verificação. Se o usuário for nulo ou qualquer coisa, então, se o usuário for nulo, quer dizer que eu não estou logado. E esse método aqui, ele serve para verificar se está logado. Então,
se o usuário é nulo, o que eu faço? Redireciono. O redirecionar vai me levar para a tela de login. Então, aqui, ó, só de eu colocar esse desverificar logado, ele já verifica se está logado. Se não tiver, ele nem vai continuar rodando o resto do meu código. Ele vai parar aqui. Por que ele para aqui? Porque essa função redirecionar, o que eu fiz quando eu implementei ela? Eu fiz guardando aqui, né, qual é o URL que vai ser redirecionado, né, e ela lança uma exceção. Então, como ela lança uma exceção, esse método vai lançar a exceção, e como aqui eu não estou tratando a exceção, né, ele não passa para a próxima linha. Então, ele já para aqui mesmo. Porque senão eu teria que ficar fazendo um if em todos os meus métodos. Porque todos, para eu acessar essas páginas, eu tenho que estar logado. Inclusive, a maioria das páginas da minha aplicação eu vou ter que estar logado. Então, eu teria que ficar fazendo um monte de if. Em vez disso, eu só coloco essa linha. Ainda assim, ficar repetindo essa linha várias vezes é ruim. Só que essa é uma forma bem simples que eu implementei no framework e que nos frameworks profissionais tem formas muito mais fáceis. Você não vai precisar em todo método colocar se está logado. Tem formas mais fáceis que já vê, vamos supor, quase todas as rotas já verifica automaticamente se estão logadas e você fala quais rotas precisa verificar, quais não precisam e a sua vida fica mais fácil. Então isso daqui é porque o framework é mais simples, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas vamos supor que a pessoa esteja logada. Ok, então não vai ser nulo. Então vamos para o resto aqui da condição. Eu vou ter que verificar o que mais. Caso seja uma página que só o administrador possa acessar, é essa condição aqui que vai me falar se está satisfazendo ou não, né? Então, se isso daqui for verdadeiro, né, quer dizer que deu tudo errado, ele redireciona. Então, qual que é a condição? Eu estou vendo se eu preciso verificar que é o administrador. Então, aqui, ó, eu preciso verificar que é o administrador, basicamente isso. Se eu não passo nada e é falso, isso daqui dá falso, eu não preciso nem olhar o resto aqui, né, porque com o E já vai dar tudo falso e ele não entra no if. E maravilha, eu nem fiz a verificação para saber se ele era o administrador, porque era uma página que não precisava dessa permissão. Agora, vamos supor que é uma página que precisa, então vai ser true. Então, isso aqui vai ser verdadeiro. Então, ele vai continuar a verificação. E o usuário não é administrador, ou seja, ele precisava ser e ele não é. Se isso for verdadeiro, manda ele para a tela de login. Se ele precisava ser administrador e não é administrador, quer dizer que temos algo errado. Alguém está acessando, tentando acessar uma página que não devia. Então, isso daqui é daqui, né, do modelo do usuário, ele já tem um método isadmin que já me fala verdadeiro ou falso. Então, é assim que eu verifico se o usuário está logado. Então, nesse caso, por exemplo, para acessar a listagem, logado como administrador. Para acessar a tela de cadastro de reclamação, não precisa ser administrador. Para armazenar no banco uma reclamação, não precisa ser administrador. Agora, para marcar a administração, a reclamação como atendida, só o administrador pode marcar como atendida a reclamação. Então, está aqui para verificar logado. Isso vocês vão ter que fazer no projeto de vocês. Eu não lembro quais são todos os projetos, mas com certeza tem páginas que só podem ser acessadas se o usuário tiver logado. Então, todas essas páginas, melhor dizendo, todas essas rotas, porque tem muita rota que não é página. Essa daqui que só armazena no banco não é uma página, é só uma rota. E depois faz um redirecionamento. Todas têm que ter o verificar logado. Tem aluno que pensa o seguinte. Vamos supor que eu não tenho permissão para acessar essa tela aqui, que é a tela de cadastro de reclamação. Eu coloco aqui verificar logado. Isso significa que vou sair aqui, né, e vou tentar acessar a tela. Reclamações, criar. Não consegui. Maravilha. Vou acessar a tela só para vocês verem aqui.
Então, essa é a tela para cadastrar uma reclamação. Tem muito aluno que acha que, eu vou colocar aqui para verificar se o usuário está logado. Se ele não tiver, ele não acessa essa tela. Até aí o raciocínio está correto. Aí o aluno continua o raciocínio. E como ele não consegue acessar essa tela, ele não vai conseguir cadastrar, inserir no banco ali, a rota de cadastro. Esse raciocínio está errado. Não é assim que funciona uma aplicação web. Por quê? Aí, por causa desse raciocínio errado, o aluno não coloca esse verificar logado no armazenar. Por quê? Eu não preciso verificar se ele está logado nessa rota aqui que cadastra no banco, porque essa rota só é chamada se ele apertar esse botão. E como ele nunca vai acessar essa tela, meu sistema está seguro. Isso é errado, completamente errado. Por quê? Porque as rotas, do aluno achar que ele teria que acessar essa rota para depois acessar essa rota, não existe isso. No sistema web, não existe essa sequência de rotas que o usuário necessariamente tem que fazer. O usuário que acessa o seu sistema, ele pode fazer qualquer requisição para qualquer rota a qualquer momento. Por isso que, para fazer essa requisição para armazenar no banco, ele pode fazer sem nunca ter feito essa, sem nunca ter aberto a tela do formulário. Mas como que o usuário vai fazer isso? Bom, um usuário leigo, ele não vai fazer isso. Mas qualquer pessoa que saiba como funciona um sistema web consegue fazer isso facilmente. Os navegadores têm extensões para você fazer uma requisição para teste mesmo, para o próprio desenvolvedor testar o próprio sistema. Então, é muito fácil eu fazer só essa requisição aqui direto, e se o desenvolvedor esquecer de colocar isso daqui, o que vai acontecer? Eu não vou estar logado e vou conseguir cadastrar coisas sem estar logado. O mesmo raciocínio é para essa tela de listagem, e na tela de listagem o administrador marca como atendida a reclamação. A mesma coisa, se aqui no atualizar, que é a requisição que altera o banco de dados, se eu não colocar para verificar que está logado, eu consigo fazer uma requisição sem estar logado, ou logado como outro usuário, e consigo marcar como atendido a reclamação. Um exemplo bem simples é aqui na nossa pasta teste. Lembra que quando a gente faz testes funcionais, aqui tem um exemplo de teste funcional, a gente consegue fazer uma requisição. Eu fiz uma requisição PET, que é a de deletar. Vou fazer a de cadastro. Cadê a de cadastro? Aqui, um post, só para ficar mais fácil vocês entenderem, mas é a mesma coisa. Faço um post que é para cadastrar. Percebe que eu não fiz nenhuma requisição antes desse post. Eu não tive que abrir o formulário, fazer uma requisição GET para a rota do formulário. Não, eu faço direto a requisição para a rota de cadastro. E se eu não tiver logado, é para isso daqui não acontecer. Eu só posso cadastrar se estiver logado. Inclusive, no nosso teste, a gente vai ver como testar para saber se o usuário está logado, para saber se ele pode acessar aquela página sem estar logado e etc. Então, não caiam nesse erro. Vamos continuar, então. Aqui na tela de reclamações, eu estava aqui na de criar, né? A criar eu acho que é mais simples. Então, vamos mostrar a de criar, que é essa daqui. Eu verifico se o usuário está logado. Beleza. Abro a tela. Faço o HTML. O que eu tenho que passar para o HTML? Aqui estou passando o usuário que está logado. Por quê? Porque eu mostro aqui o nome dele, usuário João. Então, eu mostro o usuário que está logado. E eu também passo uma mensagem para essa tela. E olha só de onde vem essa mensagem. DW3 sessão get flash. Com o DW3 sessão, a gente tinha o get e o set. E também tinha como excluir. Aqui, a gente tem o get, o set e o deletar. E a gente também tem o get e o set flash.
Quando o usuário fez o login, eu guardei na seção o ID dele. E vai ficar lá, guardado, que isso que simboliza o login. É um ID na seção, simboliza o login. Agora, eu estou verificando não nas coisas normais que são guardadas na seção. Eu estou verificando numa parte especial ali da minha seção, que minha seção é só um vetor, então é só uma chave ali que eu criei no meu vetor, se existe uma mensagem flash, ou melhor, se existe algum valor naquela parte especial, que eu chamo de flash. Por que flash? Porque ele sobrevive a só uma requisição, depois ele é automaticamente deletado pelo framework. E vários frameworks fazem isso. Então, é como se eu pegasse de novo uma variável e guardasse ali na seção, nessa parte flash. Eu posso dar o nome que eu quiser para a variável e colocar o valor que eu quiser para essa variável, e eu guardo lá na seção. Só que eu vou ter que usar esse valor ou na mesma requisição, né, ou na próxima requisição, porque senão ele vai ser deletado. Então, está aqui, getFlash, mensagem. Se ela não existir, retorna nulo. Se for a primeira vez que eu estou acessando essa tela aqui, não existe essa mensagem, então é nula. No HTML, vamos mostrar o HTML do criar. Eu tenho aqui cadastro de reclamação. Eu tenho o botão, esse botão aqui, sair do sistema, tinha até esquecido que esse botão existia. Tenho esse botãozinho aqui, sair do sistema, que faz uma requisição delete. Aí eu tenho um if. Se existe mensagem, ou seja, se mensagem não é nulo, exibo um alerta. E aí eu tenho aqui o formulário, ó, exibo o nome do usuário ali, ele já vem preenchido, a única coisa que vem preenchida é isso, o nome do usuário. Então está aqui aquela mensagem, mas eu só exibo ela se ela existir, se ela não for nula. Primeira vez que estou acessando, mensagem é nula. Aí, o que eu faço? Eu faço um cadastro. Então vamos lá. Criar um cadastro, local vai chamar local e aqui descrição, cadastrar. O que aconteceu quando eu fiz essa requisição? Eu cliquei lá no botão, veio para o armazenar. Verifiquei logado, peguei as informações que vieram pela requisição e criei uma nova reclamação. E eu não peguei qual é o usuário que veio no formulário. Por quê? Porque eu já tenho esse usuário na seção. Então, eu chamei aqui o getUsuário, getID. Então, eu já pego quem é que está logado e eu uso esse ID. Se eu pegasse um ID que viesse pela requisição, lembra, o cliente pode mandar qualquer coisa pela requisição. Então, ele também poderia colocar um ID falso, um ID de outro usuário. Por isso que o ID eu pego o que está aqui no servidor. O meu cliente não tem acesso a essa informação, então vai ficar tudo bonitinho e seguro. Que é a data, local e descrição, que é o que tem aqui no formulário. Ó, data, local e descrição. Então, isso daqui é só para mostrar para o usuário, mas isso nem é usado. Inclusive, os campos que são desabilitados do formulário não são enviados na requisição. Depois vocês apertam F12 lá e dá uma olhada, os campos desabilitados, se não me engano, eles não são enviados na requisição. Os campos que também não têm nome não são enviados. Então, se você não quiser enviar um campo, é só não pôr nome para ele. Salvei no banco a requisição e aqui, ó, aqui eu criei a mensagem flash, ó, setFlash. Então, eu estou criando uma variável lá na seção. Minha variável chama mensagem e o valor é esse, reclamação cadastrado com sucesso. Depois de guardar na seção, eu faço um redirecionamento. Para qual página? Para essa página aqui. Então, ele vai retornar um redirecionamento, o navegador vai fazer uma nova requisição GET. Para onde? Para essa página, reclamações criar. Então, agora é uma nova requisição GET para o criar. Estou logado, vou montar o HTML, vou passar quem é o usuário e olha aqui, mensagem. Vou pegar da seção, né, Flash, a mensagem. E dessa vez tem uma mensagem. Por quê? Porque foi criada na requisição passada. Ó. Então, aqui é a requisição 1, aqui é a requisição 2 que o navegador fez. Então, agora ele vai conseguir retornar o valor da mensagem, que é reclamação cadastrada com sucesso.
vai ser passado para uma variável mensagem lá na minha visão. E aí, lá na minha visão, ó, if mensagem, né? Ou seja, se a mensagem existe, se a mensagem não é nula, eu exibo um alerta aqui. E o texto da mensagem é a própria variável aqui, mensagem, o texto dela, que é esse texto aqui, ó, reclamação cadastrada com sucesso. Legal? E aí? E aí o framework deleta essa variável da sessão. Mas não quer dizer que eu só posso usar uma vez aqui nessa requisição. Nessa requisição, eu posso usar quantas vezes eu quiser esse getFlash aqui. Posso fazer quantas vezes quiser chamando esse método. É só quando acaba toda a requisição que é deletada. Então, no começo, no final da requisição, eu posso usar sem medo de ser feliz essa mensagem aqui que foi enviada. Se vocês abrirem aqui a classe, o último método, que é o que inicia a sessão, é o que tem toda essa lógica que é bem simples. Ó. Primeiro, eu verifico se eu preciso iniciar, né? Se eu precisar iniciar, eu inicio aqui do PHP e verifico. Se não existe essa chave, chave flash guardar, e se não existe chave flash usar, eu crio essa chave na sessão. Ó. Isso só vai precisar ser feito uma vez, que é a primeira vez que o usuário acessar. Eu estou criando essas chaves aqui, que é ó, underline, underline, flash usar, underline, underline, flash guardar. Então, não usem esses nomes para suas variáveis, que são nomes do framework. Geralmente, quando vocês virem underline, underline, significa que é algo interno do framework. Os frameworks sempre fazem isso, com um ou com dois underlines. Beleza, então essa aqui é só a primeira vez na vida que o usuário acessou o sistema. Nas outras vezes não vai precisar criar, né? Então ele só cria aqui, ó, 2 vetores vazios. E aí o que eu faço? Isso é rodado assim que inicia a aplicação, assim que inicia o framework, é rodado isso daqui. Então o que eu faço? Eu passo tudo que estava em guardar, eu passo para usar. E tudo que estava em guardar, eu deleto. Então é um novo vetor. Então, fiz uma nova requisição, pega tudo que estava em guardar e passa para usar, e o que estava em guardar, deleta. E aí, quando eu uso o get, eu pego de usar. Quando eu uso set, eu ponho em guardar. Então, na mesma requisição que eu crio a mensagem flash, ó, eu não posso usar ela ainda, porque eu botei nesse vetor. E aí, na minha próxima requisição, tudo que estava nesse vetor vai ser passado para esse. E aí eu posso usar o getFlash. Só que aí, na terceira requisição, tudo que estava nesse é passado para esse. Então, esse foi perdido. Se não tinha nada nesse, esse também não vai ficar com nada. Então, essa é a lógica para toda requisição eu deletar. Então, na verdade, eu faço isso no começo de cada requisição, né, e não no final. Mas para vocês usarem, é assim. Eu coloco set em uma requisição. Provavelmente, né, quase sempre, você vai fazer um redirecionamento. E aí, na próxima página, eu uso o get. Então, a mensagem sobreviveu a uma requisição e foi deletada. E percebe o seguinte, que eu não preciso estar nessa página aqui de armazenar para criar uma mensagem flash. Vamos supor que eu pudesse deletar. Deletar não, editar. Então, eu criei a minha reclamação. Aí mas eu não gostei, eu quero editar. Aí eu vou lá como usuário, edito, então é uma outra rota e faço a requisição. Nessa outra rota de editar, de alterar no banco, eu posso também colocar essa frase aqui e escrever reclamação editada com sucesso e também me redirecionar para cá. Então, as duas, a de cadastrar e a de editar, vão me redirecionar para cá. E essa tela vai funcionar com as duas. Por quê? Porque eu sempre vou usar mensagem. E essa tela sempre vai exibir a mensagem. Ela nem sabe qual mensagem ela está exibindo. Ela só sabe que se alguma hora tiver alguma mensagem para exibir, ela exibe. Pode ser mensagem de cadastrei, pode ser mensagem de editar, pode ser mensagem de deletar. Pode ser um aviso, pode ser qualquer coisa. Então, essa tela sempre vai mostrar essa mensagem. Então, muitas vezes, vocês vão ver sistemas
que essa mensagem aqui não vai ficar nem na tela específica que o usuário está acessando, vai ficar no template. Por que vai ficar no template? Porque o template vai ser reusado em todas as telas. E aí, caso precise exibir alguma mensagem, o template mesmo já exibe. Então, você não vai ter que ficar se preocupando em, nesse caso aqui, ficar colocando isso daqui, ó, passando para a visão essa mensagem aqui. Vamos supor que você quer que a mensagem apareça, não importa em qual tela o usuário vá. Então, você teria que repetir esse código para todas as telas. Então, não faz sentido isso. Melhor colocar no próprio template um espacinho para exibir avisos. Então, lembra dos templates? Ó, template aqui não tem nada. Mas eu poderia, antes do conteúdo aqui, fazer um if aqui, colocar se existe a mensagem e exibir aqui mesmo. Então, toda tela teria a possibilidade de exibir a mensagem para o usuário. E aí eu não precisaria ficar me preocupando em exibir. Ó. Eu precisaria sempre guardar quando tivesse uma mensagem nova. Mas aí exibir, eu não preciso mais me preocupar, porque já está no próprio template aqui. Entenderam isso daí? Isso que provavelmente a maioria dos sistemas fazem. Eles já fazem desse jeito para exibir alguma mensagem para o usuário. Então, foi assim que foi feito a mensagem flash. Da mesma forma, foi feito também no atualizar. Como que é atualizar? O usuário administrador clica no botãozinho que a mensagem foi atendida. Eu busco a mensagem por ID, já seto a data de atendimento, então nem foi enviado na requisição. Por quê? Porque não precisa. A data de atendimento é a data que ele apertou o botão. Eu pego aqui mesmo do servidor a data atual. E aí salvo. E aí coloco uma nova mensagem e redireciono ele para a listagem. Na listagem aqui, ó, eu busco só os não atendidos, os atendidos ficam escondidinhos, crio a visão, passo todas as reclamações para a listagem, passo também a mensagem flash aqui, que chama mensagem, né? E aí exibo isso daqui. Vou mostrar. Cliquei aqui em atender, reclamação atendida com sucesso. Aqui tem uma coisa nova. Eu acho que na última aplicação, na aplicação 2, não tinha. O que? Eu sempre usei só um template até agora, que era esse daqui, o index, o template padrão, que tem o quê? Que tem tudo aquilo que é o head do HTML, que é o normal, que todas as telas têm que ter. Inclui CSS, inclui JavaScript e etc. Só que, a partir de agora, vocês vão ter telas dentro e fora do sistema. E elas podem ter um visual padrão diferente, né? A tela dentro do sistema costuma ter um menu para conseguir navegar por todo o sistema. E as telas fora do sistema não têm esse menu. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar um outro template. Ó, aqui é um template para quem é administrador. Eu posso colocar quantos eu quiser, quantos templates eu quiser. No template para administrador, o que tem? Tem o básico aqui, né, do HTML, e tem esse menu aqui, ó, esse menu aqui em cima. É isso que tem o template. Ó. E aí todas as telas vão ter esse menu aqui em cima. Ó. Então aqui está o menu. E depois do menu vem o imprimir conteúdo. Né? E tudo isso está dentro dessa div aqui, ó, essa aqui, que delimita a largura do meu site. Ó. Aqui é isso que essa div faz. Então, todas as telas do administrador vão ter esse menu aqui, porque tem esse template. E como eu faço agora para usar o template? É o último parâmetro para esse método visão. Então, vocês começaram aprendendo a passar só um parâmetro, que é qual é a página que eu quero abrir. Aí depois vocês aprenderam que pode passar um segundo parâmetro com informações para a visão. Então, você cria variáveis para ser usadas na visão. E agora, o terceiro e último parâmetro é qual template você quer usar. Você passa, é opcional. Se você não escolher qual template você quer usar, ele vai pegar o index. Se você passar qualquer outro nome, ó, admin.php, ele vai procurar aqui na pastinha de templates, admin.php. Sempre aqui na parte de templates ele vai procurar. Então, por isso que aqui tem e aqui não tem. Ó.
E se vocês abrirem aqui esse método visão, vocês vão entender aqui como que ele foi implementado, né? Então tem conteúdo, dados e template aqui, ó. Por padrão index, por padrão nada é enviado, nenhum dado é enviado. Aí vocês dêem uma olhada lá para entender como que foi feito o framework. Agora, a parte do modelo da reclamação, acho que não tem nada de novo. Então aqui são SQLs que vocês já conhecem, construtor vocês já conhecem. Ah, tem uma coisa nova sim, né? A data. Por quê? Porque quando a gente trabalha com data, sempre tem alguma chatice. Por exemplo, percebe que aqui tem um calendário, ó, todo bonitinho. Esse calendário eu não usei JavaScript. Ele é do HTML5. Então, se eu mostrar aqui, ó, aqui a data, ó, tipo date. Então, o próprio HTML já cria isso para mim e já faz tudo bonitinho. Só que é o navegador que faz isso. E se você tiver no Windows, não tem problema. Se você tiver no Linux, não tem problema. Mas se você tiver no Mac, o Mac, eu não sei se agora eles já implementaram no Safari, mas até onde eu sei, não estava implementado esse tipo de campo no Safari. Então, aí esse campo aqui não era o tipo date, né, no Safari. Quando não existe o tipo, o navegador cria um tipo texto assim que o usuário escreve qualquer coisa. Aí vamos supor que o usuário escrevesse isso, ó, 10/9/2020. Como isso é só um texto, isso ia ser enviado para o servidor. Mas qual o problema disso? O problema é que quando o campo é tipo date, ele já envia formatado. Ele envia assim, ó, 2020, 09, 10, que é ano, mês, dia. E esse é o formato universal que a gente usa na programação, né? Ano, mês, dia. Então, no Safari tinha esse problema. No Safari, mandaria dia, mês e ano. Inclusive, se fosse alguém nos Estados Unidos que estivesse usando o sistema, né? Eles escrevem assim, né? Eles escrevem mês, ano, dia. Ia ficar mais bugado ainda, né? Aqui a gente não vai se preocupar com isso aí, se for alguém que está usando nos Estados Unidos, etc. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou ter que me preocupar com essa data. E aí, eu criei esse método aqui, ó, setData. Esse método setData, cadê? Tá aqui, ó. Eu tenho que verificar se está no formato brasileiro, que é dia, barra, mês, barra, ano. Se tiver no formato brasileiro, eu vou ter que inverter e deixar no formato que é ano, mês, dia, que é o formato que a gente usa na programação, que é o formato que o banco de dados usa. Eu tenho que salvar desse jeito, né? Ano, mês, dia. Então, por isso que tem esse método aqui para fazer essa troca, caso esteja no formato brasileiro. Mas isso só acontece no Mac. Então, por isso que eu tenho isso daqui. Se eu fizesse por JavaScript, aí o JavaScript ia controlar para mim e aí eu não ia ter que me preocupar com isso. Porque aí o JavaScript funcionaria também no Mac, então já viria formatadinha a minha data, eu não teria que ficar me preocupando com isso aqui no servidor. Então aqui tem como formatar uma data, né? A gente já tinha aprendido nas primeiras aulas de PHP, então eu estou passando aqui o formato do banco de dados e estou transformando no formato brasileiro, né? Dia, mês, ano. A gente aprendeu isso daqui no começo das aulas de PHP, né? Como trabalhar com datas. Como setar a data de atendimento, ó, ele pega a data atual e aqui também já formatado no que o banco de dados vai usar. Deixa eu ver. É isso, não tem mais nada de novo aqui. Vamos dar uma olhada na visão para ver se ficou faltando alguma coisinha, se tem alguma coisa nova. Aqui não tem. Na listagem também, ó, eu exibo mensagens. E nada de novo na visão aqui. Então, a gente terminou de ver a aplicação 3, mas ainda faltaram os testes automatizados. Então, eu vou deixar para o próximo vídeo explicar como foi feito
o teste automatizado dessa aplicação. Então, até mais.